Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. O assunto hoje é ondulatória. É a parte 2. A primeira parte eu vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo. Faremos um breve apanhado de que estudamos na aula anterior, a equação fundamental da ondulatória, e junto com isso alguns exercícios. Vamos começar. As ondas, para existirem, precisam de um pulso, ou seja, uma perturbação que seja feita. No caso aqui nós temos uma corda, que tem uma certa densidade. Essas perturbações elas vão se propagar ao longo da corda, que tem uma matéria, evidentemente. E isso recebe o nome de ondas. Essa perturbação. O comprimento de onda é dado entre a distância de duas cristas ou dois vales. A amplitude é o quanto essa onda ela está se elevando com relação ao ponto de equilíbrio que ela estava inicialmente. Aqui tem uma amplitude maior do que no exemplo anterior. A crista é o ponto mais alto e o vale é o ponto mais baixo. Vamos ao laboratório de ciências. Nesse simulador educacional nós temos aqui uma corda. Ela está presa, as suas extremidades estão presas. E isso vai fazer com que a fase que a onda ela se propaga, ela faça uma inversão. Porque ela se encontra presa nas suas extremidades. E está sendo desconsiderado também a densidade, que é isso, da matéria que tem aqui nessa corda. Não está sendo levado em consideração. O amortecimento é zero. Isso na vida real não acontece. Na realidade, ela tem uma densidade, mesmo que seja pequena. E aí você observava que antes ela, veja, antes ela tinha uma amplitude 0,75 centímetros, é o que está marcando aqui. Mas eu aumentei a densidade dela, vai acontecer uma espécie de amortecimento do movimento. Pronto, ela entrou em equilíbrio. Até que aconteça um novo pulso. Muito bem, e se nós mudarmos aqui, a extremidade agora ficar solta? Observe que a fase ela não se inverte aqui na barra. Ela só vai inverter a fase do lado de lá, mais lento, para a gente entender melhor. Aqui a onda vinha por baixo, mudou a sua fase para vir por cima. Agora, ela veio por cima aqui e volta por cima, já que a sua extremidade não está solta. E se essa extremidade estivesse no infinito, se fosse possível? O pulso é dado e ele não voltaria, permaneceria indo infinitamente, já que é uma corda ideal. Agora eu quero mostrar para vocês, quando eu der dois pulsos, o que vai acontecer. Ela vai voltar por cima novamente, mas tem outra vindo da mesma direção. Observe, ela tinha 0,75 centímetros e agora ela tem que dar 1,5. Foi exatamente isso. Houve uma somatória, 1,5. Uma somatória dos dois valores, 0,75 duas vezes, 1,5. Isso por quê? Porque os dois pulsos, eles fizeram o que nós chamamos de uma interferência construtiva. Assim, a sua amplitude vai aumentar. Ela chegou a 1,5. Agora, vamos fazer o experimento com a extremidade fixa. Então, vou mudar aqui a extremidade fixa. Vamos reiniciar e fazer dois pulsos, lentamente. Primeira amplitude, primeira onda com amplitude máxima. Segunda. Elas passam entre si, mas não interferem uma na outra. Esse é o ponto crítico. Vamos observar de novo. Pronto, aqui. Essa onda vai passar e a outra vai também passar para o lado oposto. Pronto.
Ela passou e a outra também. São alguns fenômenos ondulatórios de reflexão da onda. Resolvendo essa atividade. Observe a representação abaixo de uma onda. Indique o valor da amplitude A e do comprimento de onda lambda. Para calcular a amplitude, o que devemos fazer? A amplitude é o quanto ela se eleva ou ela se rebaixa em relação ao eixo de simetria. Aqui nós estamos chegando no número 5 centímetros de amplitude. E aqui também é uma onda contínua. Então, resposta, amplitude é 5 centímetros. Mas ele perguntou o comprimento de onda. O comprimento de onda nada mais é que a distância entre duas cristas ou dois vales. Dá para fazer esse cálculo fácil. Temos aqui o número 5, que fica na metade justamente entre o 0 e o 10. 5 até chegar a 45, que é o ponto de encontro aqui entre as retas do eixo X e o eixo Y. 45 menos 5, resposta, o comprimento de onda é 40 centímetros. Podemos também fazer assim, a distância entre dois nós, que são essas regiões aqui, ó, que não sejam consecutivos. Esse não pode ser contado com o nó vizinho, só com o próximo. Então, essa distância aqui, que é 55, menos essa aqui é 15, nós temos 40 centímetros. A onda que vimos em cordas é uma onda do tipo transversal, e a onda que fazendo dessa forma aqui, parecendo uma mola, é longitudinal, que é o mesmo que a minha voz. A minha voz, o som, ela tem esse tipo de comportamento, que é uma onda longitudinal. Qual que é a diferença? O pulso aqui é dado para cima e para baixo, e a onda vai se movimentar numa outra direção. Aqui o pulso e o movimento da onda são na mesma direção. O período é o intervalo de tempo, representado pela letra T, mas que é dado em segundos, ou seja, é o tempo que uma onda leva para realizar um ciclo completo. Então, o período ele pode ser esse aqui, entre duas cristas. Ah, professor, mas não é o comprimento de onda que é entre duas cristas? Sim, mas para fazer o movimento completo, observe, pronto, o tempo que levou para fazer esse movimento. Isso é o período. Numa onda sonora, o período está aqui, ó, entre duas cristas ou dois vales. Aqui seriam os vales, a parte mais escura. Como estamos falando de ondas sonoras, vamos observar o comportamento dessa onda sonora no ar. Ela tem uma frequência e ela tem uma amplitude. O que é a frequência? É o número de oscilações que essa onda faz em um intervalo de tempo. Vamos ver com mais calma daqui a pouco. Aqui é a nossa onda sonora se propagando no lugar onde tem matéria, evidentemente. Por ser uma onda mecânica, só se propaga onde tem matéria. Veja as partículas gasosas presentes no ar. Então, estamos vendo a onda junto com as partículas gasosas. Observe que elas vão caindo e sobem, caem, sobem à medida que a onda vai passando. Entendendo melhor esse fenômeno, vou dar uma pausa. Essa região mais alta aqui, mais clara, é a região mais alta, que é a nossa amplitude da onda. A região mais escura é a região mais baixa da amplitude de onda, que se chama vale. O gráfico nos ajuda a ver melhor. O vale, vem aqui. Nós temos aqui, ó, a crista. Mas observe que essa onda, ela está perdendo uma certa potência com o passar do tempo. Isso por quê? Porque ela está se propagando em um meio material, esbarrando nas partículas, que nós vimos agora há pouco, e perdendo assim a sua, vamos falar a grosso modo, força. Essa parte mais alta da amplitude vai ficando mais escura, observe. À medida que ela vai se afastando da fonte sonora. E o que acontece se nós aumentarmos a frequência, uma frequência maior? Vê como
Essas ondas parecem estar mais pertinho uma das outras agora. E se eu diminuir essa frequência ao máximo aqui? Olha como ela ficou mais grossa, tá vendo? Esse som aqui produzido é o som grave, é aquele da voz que a pessoa tem a voz grave, tipo boa noite, aquela voz grave, né, estrondosa. E esse som aqui, com a frequência máxima, é aquele som agudo, né, que é mais comum, mais típico das mulheres. Elas alcançam tons de agudo mais facilmente que os homens. Vamos entender agora como funciona a interferência sonora. Duas fontes de som foram ligadas ao mesmo tempo. Observe o desenho que está se formando. Essa região aqui é onde existiu uma interferência construtiva. Ela ficou com ganho do som da primeira caixa de som com da segunda. E ela ampliou, né, ampliou a amplitude, mas foi isso que aconteceu. A amplitude ficou 2 vezes maior. E aqui nessa região escura, ela ficou com uma interferência, que é 2 vezes também a amplitude, só que para baixo, no vale. Isso é ruim, porque são interferências que aqui no meio, por exemplo, que se anulam. Um som anula o outro. Por isso que em ambientes com muito ruído, fontes sonoras diversas, acontece a dificuldade de compreensão do som nos diálogos entre as pessoas. Porque vai acontecer exatamente o que está acontecendo aqui no meio. Um som anula o outro. Nem vai estar no vale, nem vai estar na crista. Vai estar ali sendo anulado um pelo outro. Respondendo algumas questões. O gráfico abaixo representa a propagação de uma onda. Quantas oscilações completas estão representadas na figura? Vamos contar. 1, 2. E o que é a frequência? A frequência corresponde ao número de ciclos, ou seja, de movimentos completos produzidos em um determinado intervalo de tempo. A frequência é o contrário, ela é o inverso do período. Então vamos lá. A frequência é o número de voltas, o número de ciclos em um intervalo de tempo. E a frequência é 1 sobre esse t, que é o período. Uma onda tem 100 oscilações completas em cada segundo. Encontre o período, ou seja, o tempo que uma oscilação demora para acontecer. O período é 1 sobre a frequência. Como a frequência é o número de oscilações em um intervalo de tempo, 100 oscilações. 1 sobre 100. 1 centésimo, que é 0,01 segundo. Esse é o período. Então, se há 100 oscilações completas por segundo, em 1 segundo, significa que a frequência é 100 Hz. Esse Hz é em homenagem ao físico Hertz. E a frequência 100 Hz significa que teve 100 oscilações em 1 segundo. Por exemplo, na tomada da sua casa, há uma oscilação da corrente elétrica de 60 Hz, ou seja, 60 oscilações por segundo. Então, a cada segundo ela vai estar oscilando 60 vezes. O gráfico ao lado representa a propagação de uma onda. Cada quadrícula mede 2 centímetros de lado. Com base nas informações do gráfico, determine em unidades do Sistema Internacional. Qual o comprimento de onda no item A? Para calcular o comprimento de onda, basta observar a distância que se tem entre duas cristas. Se o quadrinho tem 2 centímetros, vamos contar. 2, 4, 6, 8. 8 centímetros. Mas ele pediu no Sistema Internacional. Então, 8 centímetros é 0,08 do metro. Fazer essa transformação. E a amplitude? A amplitude é o quanto ela alcança em relação ao eixo principal, o eixo de simetria. Ela subiu 2 quadrinhos, 4 centímetros. 4 centímetros é a mesma coisa que 0,04 metro. É a amplitude da onda. E o período? Para fazer um período, nós podemos observar que o comprimento de onda vem de uma crista para outra e contar quantos quadrinhos existem. 1,
2, 3, 4 quadrinhos. Pela informação abaixo, nós sabemos que os quadrinhos vão ter 1 centímetro. Veja, são 6 quadrinhos, 6 segundos. Então, cada quadrinho vale 1 segundo. A onda demora 1 segundo para percorrer. Então, temos 4 segundos. A frequência é 1 sobre o período. Então, vai ser 1 dividido por 4, que fica sendo 0,25 Hz de frequência. Significa que a frequência que a onda ela passa aqui dentro de 1 segundo é de 0,25 Hz. Ou seja, ela não chegou a fazer nenhuma oscilação completa. Velocidade de uma onda. A velocidade de propagação de ondas mecânicas depende apenas das propriedades do meio que ela se propaga. Então, nós sabemos que a velocidade é a distância dividida pelo tempo. Troca-se essa distância por lambda, que é o comprimento de onda. E o tempo vamos trocar pelo período, em segundos, que nós sabemos que é um movimento completo feito pela onda. Então, a velocidade é lambda sobre o período, lambda t. Aí surge essa equaçãozinha, fazendo meio pelos extremos aqui, ó. Para você não esquecer da fórmula, eu vou dar uma dica. V é igual a lambda F. Vai ficar assim. Vem, lamber, ferida. V é igual a lambda F, é vem, lamber, ferida. Aí você não esquece da fórmula. Na figura está representada a configuração de uma onda mecânica que se propaga com velocidade de 20 metros por segundo. Qual a frequência da onda e o período dela? Vamos aqui. Esse pedacinho é 20 centímetros. Tudo bem. Então, se eu sei que aqui, cada intervalozinho desse aqui é 20 centímetros, vamos contar. Quantos intervalos tem? 1, 2, 3, 4. Para ficar entre um pique e outro, que chama-se comprimento de onda. 4 intervalos de 20 centímetros dá 80. É isso aí? Vamos ver. Olha só. 80 centímetros, que é 0,8 metros no sistema internacional. Então, qual é o próximo passo? É usar a fórmula vem lamber ferida. V é igual a lambda F. Só que eu quero descobrir a frequência. Se ele quer descobrir a frequência primeiro, então ele isolou aqui, ó. Vamos isolar a frequência e trazer o lambda para debaixo do V. Fica dessa forma. Substituindo os valores. 20 dividido por 0,8. Que isso vai dar quanto? 25 Hz. 25 Hz. É a nossa frequência. De novo. O comprimento de onda é 80 centímetros. Em metros é 0,8. A frequência é o que queremos descobrir. Depois o período. A frequência, você pode usar a fórmula vem lamber ferida. Pode substituir direto aqui, colocando a velocidade, que é 20 metros por segundo. E aqui pode colocar 0,8. Passa para o outro lado dividindo. Dividiu, dá 25 Hz. E para encontrar o período? O período é 1 sobre a frequência, é o inverso da frequência. Então, o período é 1 sobre o F. F é 25. 1 sobre 25. 1 sobre 25 é 0,04 segundos. É o período da onda. Um trem de ondas periódicas de comprimento de onda 100 metros se propaga no oceano com uma velocidade de 30 metros por segundo. Quanto tempo leva para o bote de um náufrago à deriva executar uma oscilação completa? Primeiramente, a frequência é 1 sobre o período. Vem lamber ferida. Esse F eu vou trocar por 1 sobre T. O T vai aparecer no denominador. Isso por quê? Porque nós queremos saber o tempo, não a frequência. Daí, substituímos os valores dados. A velocidade é 30 e o comprimento de onda é 100. Resolvendo essa equação, 30t é igual a 100. Esse 30 passa para lá dividindo, corta-se os zeros. Isso aqui eu não vou explicar para vocês, é assunto de matemática do 9º ano, na verdade do 7º ano, que você aprende a fazer uma equação do 1º grau e utilizar as propriedades das proporções. Então, fica 10 dividido por 3, aproximadamente, que dá 3,3 segundos, aproximadamente.